Pegue a palavra de Deus e abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel. E nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler em 3 lugares. Nós vamos ler no versículo de número 3, capítulo 1, versículo de número 3. Depois nós vamos ler o capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 17. Depois nós vamos ler o capítulo 3, do 10 até o 18. Assim que você encontrar, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, diga glória a Deus. E se tiver alguém sentado, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim, amados, a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Amém? Vamos lá no segundo livro do profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo de número 2, versículo 12. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora nós vamos no capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Versículo de número 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós entramos na tua presença nessa noite, nesse dia abençoado que o Senhor fez para nos abençoar. Entramos com o coração aberto em louvor a ti, ó Deus, porque cremos que o Senhor está aqui neste lugar, mas pedimos, meu Deus, que esse momento precioso para nós seja um momento, meu Deus, em que nós ouvimos a tua voz, que seja um momento, meu Pai, que o Senhor nos exorta, que o Senhor nos corrige, que o Senhor fala conosco da tua maneira e do teu jeito.
Então eu te peço, ó Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor não nos poupe aqui nessa noite, mas que o Senhor, meu Deus, fale aquilo que precisamos ouvir, para que a nossa família seja abençoada pelo Senhor. E, meu Deus, faça a tua obra em nosso meio, que toda a honra, toda a glória seja entregue em tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Prepara os nossos corações para receber e os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E eu vou pedir para você prestar muita atenção nessa ministração, porque essa mensagem, amado, ela vai ser para acertar as nossas vidas com o Senhor quando é no tocante à nossa família. E, por exemplo, o tema dessa ministração é as falhas de uma família de Deus. A família de Deus, a família que teme ao Senhor, ela pode falhar. E as falhas que uma família que teme ao Senhor, elas cometem, podem destruir completamente a sua família e não somente a eles. Então, vou pedir para você prestar muita atenção, porque eu vou tentar explicar da melhor maneira, usando como exemplo a vida do sacerdote Eli e a sua casa. Amados, esse tema, falhas na família de Deus, ele é muito delicado, porque, amados, a sabedoria humana, ela consiste em você conseguir aprender com os erros de outra pessoa, para que você não venha sentir na sua própria pele o sofrimento que outros sentiram para ter que aprender. Então, nós podemos analisar que nenhuma missão dada por Deus ao ser humano, ela é mais nobre do que a paternidade e a maternidade. Ter família é a missão mais nobre que Deus ele deu ao ser humano. Mas por ser a mais nobre, também é a mais difícil e a mais complexa, porque esse é o único assunto que ninguém consegue dizer assim: na minha casa não existe problemas, o meu lar é um lar perfeito, a minha família, o meu casamento não tem nenhum tipo de problemas, porque isso não existe, amados. Tem família, tem problemas. Tem relacionamentos, existem problemas também. E nós, amados, vemos que mesmo quando nós servimos a Deus, por exemplo, existem pais que são piedosos, que temem a Deus, mas quando vai olhar para os filhos não querem nada com Deus, dão maus exemplos a ponto dos pais perguntarem para Deus: Senhor, o que eu fiz de errado? Eu estou servindo ao Senhor na tua casa, na tua presença, e os meus filhos não querem nada com o Senhor. Isso acontece. Mas também existem, por exemplo, filhos que servem a Deus e tem pais complicados que não querem nada com Deus, a ponto dos filhos conseguirem sair da igreja e chegar em casa o pai xingar porque o filho estava na igreja buscando a Deus. Então, esse é um assunto muito complicado, porque a família de Deus, ela tem problemas também. E nós vamos aqui analisar a família de Eli, porque é uma família que tinha tudo, amado, dar certo. É uma família que tinha tudo escrito para ter sucesso e ser um exemplo para a humanidade. Só que essa família ela não vai conseguir, mesmo tendo tudo para dar certo. Eu quero mostrar, por exemplo, quem era Eli. Ele era um homem muito respeitado. Diz aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 4 e no versículo de número 18,
lá na parte C, na parte final desse versículo 18, vai dizer assim, olha, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Olha como esse homem era tão respeitado, porque esse julgado vem de juiz. Ele foi o penúltimo juiz que Israel teve. E ele vai ficar nesse cargo 40 anos, amados, julgando as causas morais, as causas sociais, as causas de justiça do povo de Deus. Ele vai ficar fazendo isso durante 40 anos. Então ele era um homem muito respeitado por ser um juiz. Mas além de juiz, ele acumulava a função de sacerdote, que também era uma função muito respeitada. Ou seja, ele se ocupava com as causas do povo e também se ocupava com as causas de Deus. Ele, como sacerdote, além de trazer a direção de Deus para o povo, ele tinha a obrigação de interceder pela nação. Então ele era uma pessoa muito respeitada. Mas também diz a palavra do Senhor que Eli era um homem que cria em Deus. Ele era um homem crente em Deus. Nós podemos ver, porque a palavra do Senhor ela vai mostrar que Eli, esse nome dele quer dizer: o Senhor é o meu Deus, Iavé é o meu Deus. O nome Eli, quando ele se anunciava, o próprio nome já mostrava em quem a fé dele estava ancorada, que era no Senhor. Mas além de ser essa pessoa que tinha esse nome que auto-anunciava a Deus, ele também era um homem de Deus, ele era um profeta do Senhor, ele tinha fé em Deus, porque através da vida de Eli, diz a palavra do Senhor que Ana, que é mãe de Samuel, antes de ter Samuel, ela estava chorando um dia no templo, e ali ela chorava muito compulsivamente, a ponto de Eli, no primeiro instante, pensar que aquela mulher estava embriagada pela forma que ela chorava. E ele vai dizer para aquela mulher: olha, se eu fosse você, se apartava do vinho. E Ana vai dizer para ele: olha, a tua serva, ela não está assim por causa de vinho, é por causa da amargura da sua alma. E Eli, ele vai virar para aquela mulher e diz assim: olha, então que Deus, ele lhe conceda a tua petição. E aquela mulher creu na palavra do homem de Deus, e 1 ano depois, Samuel ele já estava nascendo. Para você ver como que ele era um homem que cria em Deus, que tinha fé em Deus, tem tudo para dar certo. Mas também, por exemplo, a Bíblia ela vai mostrar que ele era um homem sensível espiritualmente. Diz aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, diz a palavra de Deus que Samuel ele está morando no templo, e toda vez que Deus ele chama ele, ele corre no quarto de Eli. Ele faz isso 1 vez, 2 vezes. Quando chegou na 3ª vez, vai acontecer isso daqui, olha. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Então veja que Eli, ele é um homem sensível espiritualmente, que ele sabe discernir bem quando Deus está chamando alguém, quando é Deus que está falando com alguém. Mas além dessas qualidades, Eli, ele era uma pessoa estável, porque nós lemos lá no capítulo 4, no versículo 18, que Eli ele ficou 40 anos como juiz e como sacerdote em Israel. Ou seja, ele não era aquela pessoa que ficava pulando de galho em galho. Em 40 anos, quantas profissões uma pessoa costuma ter? Quantos empregos ele tem? Eli não, 40 anos ali julgando o povo, julgando as causas da nação, liderando. E ali, amados, ele consegue administrar muito bem as duas funções. Só que
não confunda profissão com seu papel dentro de casa. Porque você pode ser um excelente profissional de trabalho, mas um fracassado dentro de casa. Você pode ser um profissional que quando você chega na empresa, todo mundo fala, ainda bem que você veio, que precisávamos de você aqui. Mas pode ser um fracassado dentro de casa, a ponto de você chegar e as pessoas dizerem, olha só quem chegou, estava tão bom sem ele aqui. E Eli, ele era bem sucedido fora de casa, nas suas funções, mas ele não conseguiu organizar a sua casa. Ele tinha tudo para dar certo. Não só por causa disso, os filhos dele também tinham tudo para dar certo. Primeira coisa que mostra que os filhos dele tinham tudo para dar certo é que eles tinham um pai crente, que acreditava em Deus. Igual, por exemplo, talvez você não entenda o quanto isso é relevante para uma família. Ter um pai, figura paterna que crê em Deus, que lidera a família, amados. Isso é muito importante, porque se isso acontecer dentro de uma casa, a probabilidade de uma família inteira servir ao Senhor é muito grande. Daquela família bem na presença de Deus é muito grande, porque o pai crê em Deus. Porque o que acontece muito? Às vezes a pessoa ela tem pai, mas um pai que chega em casa bate na mãe. Tem um pai que quebra tudo dentro de casa, só chega bêbado. Então a família ela já cresce desestruturada, já cresce de uma maneira complicada, por causa que a violência, as palavras que vão ser ditas ali dentro são terríveis. Mas no caso de Hófni e Finéias, o pai dele crê em Deus, teme ao Senhor. E outra coisa, eles tinham um pai experiente. Hoje em dia o pessoal é pai muito imaturo, não consegue, às vezes, entender o tamanho da responsabilidade que é ser pai. E às vezes nem são, só faz filho. E depois deixa ali, dá R$30, acha que está pagando pensão, acha que está ajudando. Não está ajudando coisa nenhuma, vai ver o preço das coisas. Vai ver o preço que está. Então, mas no caso deles, eles têm um pai experiente, um pai que tem conhecimento. Eles, por exemplo, não vão precisar buscar em outras pessoas conhecimento, porque ele tem um pai que tem experiência em julgar causas, que sabe o que é certo, o que é errado. Então, eles têm uma probabilidade de dar certo muito grande. Igual, por exemplo, eles cresceram no melhor ambiente, que era na casa de Deus. Eles moravam praticamente dentro da casa de Deus. E, amados, quando você ensina os seus filhos a virem para a casa de Deus, ensinar eles a temerem a Deus, a serem adoradores na presença de Deus, os seus filhos eles crescem de uma forma totalmente diferente. Eles cresceram no melhor lugar. Ah, pastor, meu filho dá muita... Traz para a igreja. Traz para a igreja. Claro que a igreja ela não educa filho. A gente ensina a palavra de Deus. Educação vem de dentro de casa. Educação vem do berço. É a forma que você educa os seus filhos dentro de casa, que eles vão ser na rua. É a maneira que eu educar os meus filhos dentro da minha casa, que vai ser na rua. Mas eles cresceram dentro da casa de Deus. Olha que bênção, que maravilha. Cresceram ouvindo louvores. Não tinha esse negócio de música mundana. Eles cresceram dentro da casa de Deus, aprendendo. E a ponto deles virarem sacerdotes na casa de Deus. Agora eles têm um pai juiz e sacerdote, e eles são sacerdotes. Pensa bem, quando você olha assim, parece que a família é a família perfeita. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e os meus filhos somos sacerdotes. Mas, amados, os filhos de Eli, eles tinham tudo para dar certo, mas eles não eram como poderiam ser. Olha como os filhos de Eli, eles eram. Diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 12, vai dizer aqui que eles eram sacerdotes,
mas sacerdotes profanos. Diz aqui, ó, 1 Samuel 2:12, quem encontrou, diga amém. Diz assim, amados, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Sabe o que quer dizer filho de Belial, amados? Em algumas traduções está escrito, eles eram filhos do demônio. Eles eram maus, malignos, o coração endurecido, a mente cheia de malícia, de tramas. Eles eram sacerdotes, mas era o tipo de pessoa que Deus abomina, que Deus não quer perto dele. Isso é ser um filho de Belial. Então, esses homens, embora são sacerdotes, diz aqui que eles não se importavam, não era com o povo. Eles não se importavam com Deus. Eles não queriam nem saber o que Deus ele pensava ou deixou de pensar. Eles perderam completamente o temor de Deus. Ou seja, eles eram sacerdotes profissionais. Eles sabiam muito bem fazer uma oração, eles sabiam onde colocava a mesa de incenso, eles sabiam onde colocava o candelabro, mas não sabiam onde estava Deus na vida deles. E aí, amados, eu quero te perguntar, será que nos dias de hoje existem pastores, bispos, pseudos apóstolos que não conhecem a vontade de Deus? Se no tempo antigo já existia isso? Pessoas que você não consegue nem chegar perto porque não te atende. Pessoas que toda vez você pega e vai procurar a pessoa, ela é inacessível. Não se importavam com as coisas do Senhor. Não tinham temor, não queriam saber qual que é a vontade de Deus. Eram bons estrategistas, mas não tinham a essência do Senhor. Esses eram os filhos de Eli. Mas diz mais aqui, amados, no versículo 17, Deus vai falar aqui que eles desprezavam o culto a Deus. Diz aqui, ó, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Preste atenção. O que acontecia naquela época? As pessoas elas vinham trazendo os seus sacrifícios pelos pecados dela. E aí diz a palavra do Senhor que quando chegava uma pessoa que a ordem na palavra de Deus em Levítico 3:16 e 7:25 é que a gordura ela tinha que ser queimada. Porque olhando da ótica de Deus, a gordura é a primeira parte. Aquilo que tem que ser, Deus é Deus de primícia em tudo. Mas quando as pessoas elas vinham e tinha que se queimar essa gordura, porque a carne não ia ser jogada fora, depois falava, o sacerdote, está aqui a carne para vocês comerem. Depois vocês comem, dividem, dê a viúva, o pobre, o necessitado. Mas aí o que Hofni e Finéias fizeram? Arrumaram ali um capataz, um ajudante, que ficava andando do povo com um garfo de 3 dentes na mão, um tridente. Igual o diabo mesmo na mente de muitas pessoas, né? Que anda com garfo de 3 dentes. E quando ele via uma pessoa fritando a carne ali, e ele via que a carne ia passar demais, ele já ia lá dentro da panela, ou que fosse na marmita e falava, me dá aqui. Me dá aqui que o sacerdote quer essa carne aqui, não quer muito bem passada não. Aí se tinha alguém cozinhando ali uma carne, vinha esse moço com garfo, ia lá dentro e pegava a carne e falava, me dá. Porque o sacerdote quer carne cozida hoje. Mas se o sacerdote quisesse uma carne para assar, o que ele falava? Fica lá na entrada. Quando a pessoa chegar com aquela picanha, você faz o seguinte, você já aborda na hora. E vinha esse capataz, diz a palavra do Senhor, que ele já chegava abordando a pessoa e falava assim, ó, o sacerdote não tomará de ti carne senão crua, porque ele quer assar. E ele pegava a carne e a pessoa falava, não, deixa queimar a gordura primeiro. Ele falava, se você não me der, eu vou tomar de você. Se você não der, eu vou arrancar de você.
Não parece até quando algumas pessoas estão ministrando uma oferta, falando, se você não der, você não tem fé. Quase arranca da sua mão, quase arranca do seu bolso. Se você não der, Deus vai te castigar. Você está roubando a Deus. Amados, esses homens faziam desse jeito. Só que eles não estão desprezando somente a oferta que é do Senhor. Eles estão desprezando o culto a Deus. Porque, amados, uma coisa que a Bíblia ela nos ensina é que nós louvamos a Deus cada um de uma maneira. Cada um louva de um jeito. Tem pessoas que tocam, tem pessoas que cantam, tem pessoas que não sabem cantar, mas tentam. Tem pessoas que só batem palma, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam caladas. Cada um pode adorar a Deus de um jeito, mas cultuar tem que ser do jeito de Deus. Eu não posso cultuar a Deus da minha maneira. Eu pegar o celular e ficar acompanhando outras coisas e dizer que eu estou cultuando a Deus. Não, o culto é prescrito. Eu estou com o foninho de ouvido prestando atenção em outra coisa, ao invés de estar cultuando a Deus. Não, o culto a Deus, ele é prescrito. Deus, ele prescreveu o culto. Tem um jeito certo de cultuar a Deus, que esses homens aboliram da vida deles. Não quiseram mais cultuar a Deus do jeito de Deus. Agora era do jeito deles. Mas, amados, se isso fosse pouco, diz aqui no versículo de número 22, 1 Samuel 2, 22, que esses homens, eles eram imorais. Olha o que diz a palavra de Deus. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens aqui, amados, eles eram casados. Eles traem as esposas deles. Eles não respeitam as esposas que eles têm. Eles não respeitam as mulheres que trabalham na obra de Deus, o marido das mulheres. Eles não respeitam o pai dele, que é o sacerdote. Eles não respeitam a casa de Deus. Eles são completamente imorais. Eles não têm respeito nenhum. Eles não conseguem fazer as coisas da maneira que tem que ser. Ou seja, eles não respeitam nada e nem ninguém. E esses homens são os sacerdotes que estão no cargo. Pensa bem, eles tinham tudo para dar certo, mas quando você vai ver a fundo, diz aqui no versículo de número 24, que esses homens, eles faziam o povo tropeçar. Diz aqui no versículo 24 o seguinte, olha: não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. O que aconteceu, amados? Já disse alguém que a vida da igreja, do líder é a vida da igreja. Da maneira que é o pastor, a igreja também é. Porque, amados, os pecados do líder são o líder dos pecados da igreja. Igual, por exemplo, quando o pastor ele erra, ele induz a igreja a errar também. Igual, por exemplo, se eu dissesse aqui nessa noite, gente, você está vendo, está cheio de legalista, o povo está cheio de coisinha. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tomo uma de vez em quando. Quando está muito calor, eu vou lá, abro uma cerveja bem gelada, aí você... ainda bem, eu já estava fazendo isso escondido, agora não preciso esconder mais. Está vendo como que induz? A pessoa fala, mas o pastor faz, eu também posso fazer. E se eu dissesse assim, olha gente, eu não aguento mais a pastora, não vai dar certo, a gente está se chateando, vou separar. Deus não quer ver a gente sofrendo. Aí você, não preciso mais sofrer, né? Vou separar também. O pecado do líder induz a igreja. Vai induzindo o povo ao erro. Vai induzindo. Imagina como que estava o templo do Senhor se o povo todo estava vendo Hofni e Finéias fazer tudo isso. E estava tropeçando. Não, Hofni e Finéias, que é o sacerdote, faz, eu também faço. Imagina como que era ali o templo, amados.
os cultos a Deus, as mulheres passando e chegava toda hora um falando, vem cá, vamos conversar aqui. Ah, não, me respeita. Não, peraí, eu vi você como sacerdote. Você está entendendo? Que eles levavam o povo a tropeçar, a cair. E, amados, diz aqui a palavra do Senhor que esses homens, além de fazer tudo isso, eles não conseguiam receber correção e nem advertência. Diz aqui, no primeiro livro do profeta Samuel 2, vamos ler do 23 ao 25, diz aqui, olha, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando um homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Olha só o que Eli está dizendo para os filhos dele. Meus filhos, quando você erra com alguém, Deus, ele vai ser o juiz. Ele vai ver quem estava certo e quem não estava. Mas e quando você erra contra Deus, quem que vai ser seu intercessor? Não tem como. E, amados, Eli, ele vai mostrar como que estava o ministério desses filhos dele. Ele vai dizer assim, tem ouvido de todo Israel, ou seja, está todo mundo comentando. Todo dia estoura uma bomba suas, que constantemente, todo dia vocês erram. Ou seja, o seu ministério é ridículo. Está ridicularizado. É uma piada. Todo mundo está comentando. Todo dia aparece um escândalo dentro desse templo. E nós temos visto muito isso, né, amados? É um escândalo aqui, outro escândalo acolá. É um escândalo na denominação da saia até o pé do outro que quer muito dinheiro. Todo dia tem. Tem pessoas ridicularizando o ministério de servo de Deus. E Eli está dizendo para os filhos dele, só que os filhos dele não conseguem ouvir correção e repreensão. Eles estão errados, mas eles pensam que estão certos. Eles não querem dar o braço a torcer. Então, esses eram os filhos de Eli. Mas pensa bem, como que era Eli? Vamos falar de Eli, porque o ponto culminante aqui é Eli. Não dá para falar da mulher de Eli, porque a Bíblia não fala nada sobre ela. Então, é melhor não inventar coisas. Mas pensa bem aqui, olha. Eli, ele fracassou como pai. Ele fracassou porque, primeiramente, Eli, ele foi um pai ausente. Diz lá no capítulo 4, versículo de número 18, que Eli, ele julgou Israel 40 anos. Pensa bem comigo, amados. 40 anos julgando causas. Saindo ali da casa dele, aí tinha uma viagem, tinha que julgar uma causa longe, ele tinha que ir. Era viajando o tempo inteiro. E ele era bem sucedido nisso. Só que Eli, amados, ele cuidava dos outros e descuidou da casa dele. Ele conseguia resolver problemas dos outros, mas não conseguia resolver problemas dentro de casa. Ele conseguia dar bons conselhos para os outros, mas ele não conseguia dar conselhos para os seus filhos. Ele era justo com as pessoas, resolvia problemas difíceis demais, mas o problema que estava dentro da casa dele, ele não conseguia resolver, por causa que ele era um pai ausente. O tempo inteiro saindo. E, amados, a maior queixa do mundo é que os pais andam muito ocupados. Os pais não têm tempo para montar um brinquedinho para o filho. Não tem tempo para ensinar, às vezes, um para casa. Pai, como é que eu faço isso? Olha no Google. Pergunta para o seu amiguinho. Chegar lá na escola, você pergunta. Papai está ocupado. Trabalha o dia inteiro no serviço e ainda leva o computador para dentro de casa para trabalhar ainda mais.
É assim. E aí, amados, a vida, os filhos cada vez vão ficando mais afastados. Eu falava com os irmãos aqui que as pessoas estão trocando as coisas importantes pelas coisas urgentes. A pessoa está almoçando com a família, apareceu uma urgência, ela larga o prato e vai para a empresa trabalhar. O almoço nunca mais vai voltar com a família, meu irmão. Nunca mais vai voltar. Você está trocando coisas importantes por coisas urgentes. E aí, os filhos vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E quando você assusta, você é o melhor gerente que a empresa tem. Mas é o pior pai que existe no mundo. É a pior mãe. Um fracasso dentro de casa. Aí quando você assusta, as coisas, a bomba já estourou. Quando assusta, as coisas estão acontecendo. Então, meus irmãos, nós vivemos numa geração que valoriza mais o ter. Ah, não preciso ter, eu preciso ter. Vamos aumentar a casa, vamos expandir, vamos fazer o segundo andar. E valorizam menos o ser. Ser família, ser pai, ser mãe, ser um irmão, ser um bom marido, ser uma boa esposa. É ter, vamos ter, vamos ter, vamos ter. Só que quando assusta, a família ela não volta mais. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, Eli, esse foi o primeiro ponto porque ele fracassou. Mas, amados, Eli, ele não viu os sinais. Ele fracassou muito porque ele não conseguiu enxergar os sinais. Diz aqui, no capítulo de número 2, 1 Samuel 2, nós vamos ficar nesse livro mesmo, tá? 1 Samuel 2, versículo 23, ele não vai se ater para aquilo que o povo falava. Diz aqui, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do seu mau procedimento. Amados, uma coisa que eu aprendi com a vida é que aonde tem fumaça, ou está tendo fogo, ou o fogo está acabando. Ou está começando, ou está acabando. Mas tem. Sempre tem. Você tem que entender isso. Aonde tem fumaça, tem fogo. Os filhos de Eli, todo dia o pai chega perto de Eli e fala, ô Eli, eu vi seu filho enrabixado com a mulher lá na porta da congregação. Seu filho não é casado? A mulher dele não está grávida? Peraí. Ele fala, não, meu filho não. É igual alguém chega perto de você e fala, eu vi seu filho lá no beco. Aí a pessoa fala, meu filhinho? O Zezinho não. O Zezinho não faz isso não. O Zezinho é bem educado, eu educo ele. Onde tem fumaça, tem fogo. Eu vi seu filho roubando. Você está chamando meu filho de ladrão? Ah, fala isso perto de mim para você ver. Não vê os sinais. Aí quando assusta, está lá o filho preso. Está lá o filho drogado, devendo o traficante lá na porta da sua casa, falando, se não pagar eu mato. Meu filho, eu não sabia. Não quis ver os sinais. Não quis ver, porque está todo mundo comentando, está todo mundo falando. E, amados, às vezes o pai, ele trata de maneira serena demais coisas que precisam ser tratadas, às vezes, com um pouco mais de firmeza, de pulso. Igual, por exemplo, eu falava com os irmãos que vamos imaginar, seu filho está lá na escola. E aí a professora manda o bilhete. Senhores pais, traga o seu filho amanhã, senão ele não entra na escola. Aí a mãe, antes de perguntar para o filho o que ele fez, ela fala, deixa essa professora engraçar comigo que eu vou mostrar com ela. Eu moro na Vila Ideal, eu moro no Jatobá, eu moro aonde quer que for. Não é assim que... Eu já vi isso acontecer, amado. Ninguém me conta, não. Eu já vi isso acontecer. E aí, a professora ela chega lá e fala, olha, seu filho está maltratando, ele risca a parede inteira, ele não quer estudar. Seu filho, infelizmente, ele é um mau aluno. O quê? Fala isso do meu filho que eu raspo o seu nariz no chão.
Ah, mas eu já vi isso acontecer. Ao invés da mãe aproveitar e pegar o filho e falar assim, meu filho, você tem que respeitar as autoridades constituídas sobre a tua vida, que seja a professora, que seja a tia da merenda, que seja a mulher que faz a faxina. Tem que respeitar os mais velhos. Só que não, aí o filho, ele vê a defesa, o que acontece? Ele fala, então eu tenho uma defesa, então eu vou fazer o que eu quiser da vida. E Eli, amados, ele não conseguiu ter pulso na hora que ele precisava ter. Ele não viu sinais, estava todo mundo falando, Eli, seu filho está terrível. Seus filhos estão terríveis. Não quis ver. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele vai fazer? Eli é servo de Deus, vou mandar um homem de Deus lá. E diz que ele mandou um homem de Deus. Olha, diz aqui no versículo 27, diz assim, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Vai aparecer um homem de Deus, amados, e vai começar a dizer, assim diz o Senhor, Deus vai te punir, Deus vai fazer a justiça. Você está errado, Eli. O homem de Deus, ele começa a falar com Eli, para ele perceber que ele está fazendo as coisas erradas. Só que Eli, ele não vê os sinais. É a mesma coisa de você estar nesse culto e a palavra está fluindo. Só que ela vai entrando também como flechas. Ela vai entrando. Aonde tem o erro, a palavra ela vai consertando. Aonde vai tendo vazio, a palavra vai preenchendo. Aonde tem gente perdida, a palavra vai direcionando o caminho. Mas são sinais, amados, que às vezes tem pessoas que não querem ver. Que não, eu consigo resolver. Eu tenho a minha estratégia, eu sei como é que faz. Não quis ver os sinais da palavra de Deus. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai dar mais um sinal para Eli. Ele mesmo vai falar através da vida de Samuel. Samuel, ele está ali, eis-me aqui, Senhor. E aí, quando ele fica ali no quarto, ouvindo, Eli teve que estava atrás da porta. E quando Samuel, ele parou de falar com Deus, ele entra e fala, o que Deus falou com você? Não me esconde nada. E aí Samuel, ele fala tudo para Eli. Até o juízo que Deus ia aplicar, ele fala. Só que Eli, ele não entendeu, ele negligenciou os sinais. E amados, diz que Eli, ele fracassou como pai, porque ele era muito bonachão. Diz aqui, no versículo de número 29, e aquela pessoa bonachona é aquela que é conivente, que fica ali no meio a culpa e quando assusta não resolve nada. Diz aqui em 1 Samuel 2,29, olha só o que um homem de Deus falou com Eli. Diz assim, isso é para os filhos de Eli. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Aí ele vira para Eli e diz assim, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Sabe o que está acontecendo? Eli, ele entrou na onda dos filhos. O que acontecia? Eli, ele chegava em casa, aí Hofni e Finéias, sabe o que estava fazendo? Churrasco. Aquela picanha maturada com aquela gordurinha de um dedo, que quase ninguém gosta, né? Ninguém gosta dessas coisas. E Eli, ele via, e ele sabia que não podiam. Sabe o que ele fazia? Eu estou aqui mesmo, vou comer, põe um pedaço aqui no meu prato. Aí chegava no outro dia, estava tendo carne de cordeiro. Aí ele, opa, já saiu o almoço? Então me dá também. Ele foi entrando na onda dos filhos, participando do erro dos filhos, a ponto de depois não conseguir corrigir mais os filhos. Porque estava no mesmo pecado, estava no mesmo erro. Quer um exemplo para os nossos dias? A pessoa, ela quer corrigir o filho daquilo que ela faz. Xinga o tempo inteiro.
É só palavrão para tudo quanto é lado. Está em casa, aquela gritaria. E aí, de repente, a criança vai lá e fala um palavrão. Ela fala, você não pode falar isso não? Onde que você aprendeu isso? Eu aprendi, foi com o senhor. Aprendi, foi com a senhora. Um dia a porta do quarto estava aberta, você e mamãe discutindo, e eu ouvi. E aqui que eu aprendi. Aí como que você corrige? Você fala o quê? Você fala o quê? A pessoa está ali bebendo, em casa o filho está bebendo também. Então os dois bebendo, aí depois o filho dá quase um coma alcoólico. Ele fala, meu filho, você tem que parar de beber. Mas pai, eu aprendi com o senhor, vendo o senhor beber. Meu filho, você está fumando? Ué pai, o senhor fuma. Que mal que tem? Aprendi com o senhor, achava chique, achava bonito. Você que fumava, com certeza você deve ter começado no dia que seu pai deixou o maço de cigarro boiando, você foi lá, deu 2 tragadas, quase morreu. Né? Mas aí depois você falou, nunca mais eu fumo. Aí chegou na escola, estava todo mundo já fumando, você começou. E aí foi uma luta para parar. Se Deus não fosse contigo, você estava até hoje imitando talvez seu pai, que já morreu. Então, Eli, ele entrou na onda dos filhos. E ele perdeu a autoridade, não podia mais fazer nada. E amados, diz a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 4:18, que Eli, ele morreu pesadão. A Bíblia, ela fala pesadão. Mas por que a Bíblia está dizendo que ele morreu pesadão? Vamos conferir isso aqui. 1 Samuel 4, versículo 18, diz assim, ó. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque ele já era homem velho e pesado. Por que vai citar? Será que no céu não entra quem está fora do peso, não? Hein? Porque, amados, não tem nada a ver, não. Fora do peso até eu estou também. Pouquinho só, mas estou. Mas isso comprova que ele comia todas as gorduras dos sacrifícios que tinha. Ele foi comendo e foi engordando compulsivamente, na glutonaria terrível. Foi enchendo a barriga a ponto de ficar pesado. Isso era contra ele. Olha como que ele morreu pesado, inchado. Não quer dizer, pastor, eu estou acima do peso, não vou entrar no céu. Não, senão eu estava no sal também. Entende esse negócio? Mas é porque ele estava assim de tanto fazer aquilo que desagradava a Deus. Ele se tornou parceiro do pecado dos filhos. Começou a gostar. Meu filho chegou com um dinheirinho, pagou uma conta, mas você está trabalhando aonde? Não, estou por aí, mãe. Vai, peraí. Não, tá bom, tá pagando a conta, tá bom, né? Amados, ele virou parceiro. Mas preste atenção, Eli, depois de ficar conivente, ele vai fazer o que nenhum pai pode fazer, que é entregar os pontos. Diz aqui, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, no versículo 18, eu comentava com a igreja que quando eu leio esse versículo, dá um aperto no peito, amados, pelo seguinte fato. Diz aqui, 1 Samuel 3,18, diz assim, então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. O que Samuel ele falou com Eli? Vamos entender aqui, Vamos ler o versículo 11. Volta um pouquinho até o versículo 11. Olha o que Samuel não encobriu de Eli, que ele insistiu. Diz assim, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares.
É isso que Samuel falou. Olha, Deus falou desse jeito, Eli. E aí, olha a resposta que Eli vai dar no versículo 18, amados. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Virou e falou com Deus: é Deus falando mesmo, que ele faça o que ele bem entender. Não estou nem aí. Que ele faça o que ele achar melhor. Qual que é a atitude que Deus espera de Eli? Que ele caísse de joelhos e falasse: não, Senhor, a minha família não vai ser destruída, não. Deus falando: eu vou destruir a tua família, Eli. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir todos eles, porque eu não me agrado deles. A atitude de Eli era virar para Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu errei. Eu vacilei, mas me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, me dá, meu Deus, mais um fôlego de vida para me provar que eu posso ser um pai melhor, que eu posso ser, no caso nosso, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Dá fôlego de vida, Senhor. Não vai acabar assim, não vai acabar desse jeito. Só que Eli, ele vai aceitar passivamente a derrota da família dele, amados. Ele vai aceitar aquilo. E tem tanta gente aceitando. Você não pode, amados, aceitar a derrota na sua casa, não, ainda que você chegou aqui e o teu lar está desestabilizado. Nós precisamos ter a postura que Davi teve, por exemplo, quando a família dele estava em Ziclag e a cidade foi saqueada e Davi ele volta, a esposa tinha sido levada, os filhos tinham sido levados. Davi, ele caiu de joelhos no chão, ele orou, ele chorou e ele clamou a Deus. E Deus, ele operou restituição da casa dele. Porque Davi, ele não aceitava que os filhos estavam sendo levados embora, que as esposas estavam sendo levadas embora. Ele não aceitava aquela derrota, não, amados. E ele foi recorrer a quem? Ao Deus que dá vitória, ao Deus que instituiu a família. Em nome de Jesus, eu não sei como que está a tua casa hoje aqui, como que está o teu casamento, como que está os seus pensamentos no tocante à tua família. Mas Deus, ele te trouxe até aqui para dizer para você: não desista, não jogue a toalha, não aceite, porque o Senhor, ele é contigo, o Senhor te fortalecerá. Louvado seja Deus. Amados, nós não podemos ser passivos. Aceitar, por exemplo, que a mídia vai educar a minha família, que o partido político é que vai definir o que os meus filhos vão ser. Não! A igreja é a voz profética da nação, amados. Quando o povo de Deus, ele clama, ele se levanta, o mundo espiritual trabalha. Nós não podemos aceitar, amados, porque é isso que Satanás, ele quer. Ele quer que você olhe para a tua família e fale: eu desisto mesmo. E pronto, acabou, e ponto final. É isso que o maligno, ele quer dividir, ele quer separar. Mas Jesus, ele quer unir, amados. Ele quer trazer vocês para a presença dele. Hoje, eu quero convidar vocês a fazer um compromisso, a falar com Deus hoje: Senhor, renova a minha família. Renova o meu lar, meu Deus. Renova, me dê sabedoria, me dê misericórdia, me ensina a ser pai, me ensina a ser uma mãe melhor, me ensina a ser um esposo melhor. Amados, não existe família perfeita. Eu falava com os irmãos à tarde, família Margarina, ela só aparece no Comercial Feliz, que até para gravar deu problema. Então, toda família tem problema. Quando não tem vício, tem ali traição. Quando não tem ali doença, não tem paz. Sempre tem um problema. Ninguém na face da terra vai ser livre disso. Sempre vai ter problema dentro de casa. Mas se nós jogarmos a toalha, vai acontecer
o que aconteceu com a família de Eli. Tinham tudo para dar certo, estavam todos servindo a Deus, mas o resultado da negligência fez com que o cálice da ira de Deus se derramasse contra a família dele. Não o cálice que Cristo bebeu, mas o cálice, a paciência de Deus se esgota. Diz a palavra do Senhor que depois que Deus ele tentou de todas as formas acordar Eli, diz a palavra de Deus que os filisteus se levantaram para ir para a batalha contra Israel. E Israel é o povo de Deus, é o exército do Deus vivo, não foge da batalha, foram. Resultado, 4.000 mortos, todos israelitas. E aí o povo de Deus voltou correndo para Israel e começaram a pensar, por que nós perdemos essa batalha? Por que nós perdemos a batalha? O nosso Deus ele é forte, mas por que nós perdemos a batalha? Aí eles chegaram no consenso dizendo, é porque a arca da aliança, a presença de Deus, ela não estava conosco na batalha. Então, se nós quisermos vencer a batalha, vai lá em Siló buscar a arca da aliança. E quem que são os sacerdotes que estão em Siló? Hofni e Finéias. E aí eles chegam, o povo precisa da presença de Deus, vamos levar a arca da aliança. E aí quem que vem trazendo a arca da aliança? Porque ela tinha que ser trazida pelos levitas, pelos sacerdotes. Hofni e Finéias, trazendo a presença de Deus com a vida toda imunda. Pastor, mas por que Deus não fulminou? Não fulminou a Hofni e Finéias igual ele fez com Uzá, amados? Por causa que eles eram sacerdotes, Deus não volta atrás da palavra dele. E ali Deus estava dando uma chance deles se arrependerem ainda, sem fulminá-los. E eles estão chegando ali com a arca da aliança. E quando eles chegam, a palavra do Senhor diz que houve o estrondo, né? O povo, aê, a arca de Deus chegou, a presença de Deus, nós vamos vencer a batalha. E aí o povo saiu em massa contra os filisteus, com a arca de Deus ali na frente. Resultado, 30.000 mortos, todos israelitas. 30.000 israelitas mortos. E ainda por cima, não obstante disso aí, entre os mortos assassinados, estavam os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. E a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ela foi levada embora pelos filisteus. Porque é melhor a presença de Deus na vida daquele que não conhece a Deus do que na vida daquele que conhece e brinca com ela. Deus prefere ver a presença dele na vida daquele que nunca buscou a ele do que ver alguém que conhece ele, mas brinca com ele. E aí, amados, diz que veio um mensageiro correndo, saiu correndo ali do meio do arraial, falando, sacerdote Eli, sacerdote Eli. E ele dentro do templo, pesadão, deve ter tentado levantar, mas sentou de novo na cadeira. Pesadão, não aguenta fazer muita coisa. Ele deve que fez que ia levantar. Aí chegou o homem correndo, sacerdote Eli, o que aconteceu? O sacerdote Eli, aconteceu uma desgraça, o povo estava na batalha e tudo mais, e aí morreram muitos homens, só que sacerdote, os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, eles foram assassinados. E aí o sacerdote Eli com aquele aperto no peito, e quando o homem ele fez menção que a arca de Deus, que a presença de Deus tinha sido levada embora, eu imagino ele recebendo aquela notícia que até escurece o olho, aquela que te deixa até tonto. E ele, quando ele ouviu que a presença de Deus tinha ido embora, eu imagino ele colocando a mão no peito, desequilibrando, diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E aí, a esposa de Finéias, que estava ali ouvindo tudo, ela estava grávida. Olha, a mulher grávida e o marido traindo a esposa. Estava grávida ali, ela começou a dar à luz por causa da situação. Meu marido morreu, com a mão no pé da barriga. E aí começou a dar à luz. E a gravidez era de alto risco.
que antes dela morrer, a única coisa que ela conseguiu dizer foi Icabode. Foi-se a glória de Israel. E morreu. Amados, morreram Hofni e Finéias, morreram o sacerdote Eli, a nora dele, 34 mil homens, por causa da negligência de uma família. Uma família. De Deus, de servos de Deus. Eu digo para vocês hoje aqui, pais, maridos, esposas, filhos, a nossa casa, família, ela não precisa de, por exemplo, mais uma viagem para ser feliz, de mais recurso financeiro para ser feliz, não. Ela precisa da presença de Deus. Porque, amados, se a presença de Deus ela for retirada da nossa casa, do nosso meio, a única coisa que vai ficar escrita em letras garrafais é Icabode. Foi-se a glória de Deus, sem glória nenhuma. Hoje, o que o inimigo ele quer é isso. Lares sem a presença de Deus, casamentos sem a presença de Deus, famílias sem a presença de Deus. E ele tem conseguido, amados. Ele tem conseguido. Ele tem investido muito nas crianças, na família, desestruturado lares. Só que o que Deus ele quer é que o nosso lar seja um lar abençoado. E é somente Jesus que pode abençoar o nosso lar. Paulo ele vai virar um dia por ali para o carcereiro de Filipos, que vai perguntar para ele o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ele fala, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus. Jesus ele veio para restaurar os lares também. Ele veio para os pecadores, ele veio para separar o joio do trigo, ele veio para pegar ali aquilo que é pá, jogar no fogo, aquilo que é palha, pegar o trigo e colocar no celeiro, mas ele veio para salvar a tua família. O que você vai fazer hoje? Você vai ficar de braços cruzados igual Eli? Deus, ele vai destruir o teu lar. Ele não vai permitir, não vai querer abençoar a tua casa, porque não tem ninguém buscando, porque não tem ninguém clamando, não tem ninguém orando. Você vai ficar de braços cruzados igual Eli, vai falar, aqui Deus faça o que ele quiser. Ou você hoje vai lutar pela tua casa. Fica de pé. Fiquem todos. Chama as crianças lá embaixo para mim. Quero convidar você a abraçar aí a tua família, a colocar a tua família na presença de Deus. Amados, a nossa família, ela pertence ao Senhor. Ela pertence ao Deus vivo. Pastor, eu estou aqui sozinho. Junta aí, amados. Não deixa ninguém sozinho, não. Você está na casa de Deus ali, ó. A irmã ali do lado, ali, ó. Marcela. Vai lá, ó. Isso, vai lá você, a irmã Emília lá. Isso. Não... Eu estou sozinho aqui. Olha o irmão sozinho aí, Gustavo. Abraça esse irmão aí na sua frente aí, ó. Na sua frente aí, ó. Bênção. Vai você e sua mãe, meu filho. Isso. E as crianças já vão achando seus pais aí, ó. Já vão achando seus pais aí. Já vai pegando as suas heranças aí, já vai abraçando também. Vocês vão deixar. E aí, meu querido? Ia deixar você no vácuo aqui, mas não vou deixar não, tá? Você vai deixar, sinceramente, o inimigo destruir a tua família?
acabar com essa união que você tem? Pastor, eu estou aqui sozinho. Não, meus irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. Mas o que o inimigo quer é isso, é que você se sinta só, que você desista de orar por aqueles que nem merecer oração não merecem. Mas nós precisamos de orar. Porque se não tiver ninguém orando por essa família, isso lá é questão de tempo para ser destruído. E eu quero fazer essa oração, amados, com toda a igreja, porque a nossa família é um presente de Deus. Mas eu queria, você está aí com a tua família aí no seu lugar, né? Mas eu queria fazer um convite para você. Eu não sei se você que está aqui, talvez diz assim, pastor, eu tenho errado muito como pai, como mãe. Nós temos errado muito como família. Eu preciso aprender, ter uma mudança, ter uma transformação. Às vezes, no seu caso, você anda tão estressado, trata todo mundo bem fora de casa, mas chega dentro de casa, às vezes não conseguem ter o mesmo carinho. Jesus, ele pode mudar isso, amados. Ele pode mudar a sua família inteira. Ele pode mudar. Basta você querer isso. Pastor, estou perdendo a minha família. Você não vai perder, ninguém vai perder nada. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da restituição. Se você está assim, eu queria te convidar a você vir aqui na frente com a sua família inteira e falar com Deus, Senhor, meu lar precisa de Ti, meu lar está muito atribulado, meu lar está igual um campo de batalha, Senhor. Se você precisa disso, amado, vem aqui na frente. Vem com a sua família e fala, vamos lá, minha família, vamos lá. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos lá colocar nossa vida diante do Senhor. Não é possível que esse lote, ele vai ser um lote terrível. Não pode ser assim, amados. A minha família, ela é um presente de Deus, eu vou lutar por ela. Quantas vezes você já não pensou em desistir, largar tudo, abandonar o lar? Ou talvez através dessa mensagem, você tem visto o quanto negligente talvez você tenha sido. Mas hoje Deus, Ele quer mudar tudo. Se você reconhecer que precisa dEle, traz a tua família para a presença de Deus. Fala, vamos lutar, família, vamos lutar. Não vamos aceitar que o diabo ele vai destruir a nossa vida, não. Vamos lutar junto. A nossa casa é casa de Deus. O nosso lar é lar de Deus. A nossa família, meu irmão, é o nosso primeiro ministério. Não adianta de nada sermos bons profissionais nos locais de trabalho, ou sermos bons obreiros, ou sermos excelentes membros da casa de Deus, se quando nós olhamos para dentro da nossa casa, porque, amados, quando nós chegamos dentro do local de trabalho, você costuma dizer glória a Deus. Mas quando você chega em casa, você diz graças a Deus que eu cheguei na minha casa. É o lugar que eu quero estar. É o lugar que eu amo estar, porque lá eu vejo as pessoas que sabem quem eu sou, que sabem que eu tenho feridas, que eu sou falho. Talvez lá na sua empresa você é um personagem. Mas hoje Deus,
Ele quer que você seja servo dele. Então toda a igreja nessa noite, une a tua família aí com você e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te apresento a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu te apresento o meu lar e te peço agora, Senhor meu Deus, salve a minha família. Diga: salve a minha casa, pois eu creio que a minha família é um presente do Senhor. Pai amado, nos ensine a liderar, a amar, a perdoar. Nos ensine a ser pessoas melhores. Hoje aqui, diante do teu altar, dentro da tua casa, nós clamamos e pedimos: derrame sobre a nossa casa a tua presença, a tua graça, pois eu creio que o Senhor é todo poderoso para mudar as nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, nos molde segundo a tua vontade e o teu querer, pois eu declaro para todos ouvirem que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus.